Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ler na versão Almeida Revista e Corrigida, tá? Hoje nós estaremos lendo os capítulos 23, 24 e 25, fechando então as nossas leituras no segundo livro dos reis. Vamos lá então, capítulo 23. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna que fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. Todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito a Baal e para o bosque e para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque que fora para Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimaram junto ao ribeiro de Cedron, e desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou a casa dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos em que os sacerdotes se censavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam na entrada da porta de Josué, chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rimom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. Também tirou dos cavalos, e os reis de Judá tinham destinado ao sol a entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos dois atos da casa do Senhor, e os esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles sobre o ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, e os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Moabe. Semelhantemente, quebrou essas estátuas, escortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. Também o altar que estava em Betel, e o alto se fez Jeroboão, o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto, e do pó desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre o altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou essas palavras, que está lá no primeiro livro dos reis. Lembra que nós lemos? Não é isso mesmo. Então, disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, como os ossos dos profetas que vieram de Samaria. De mais disso,
Também Josias tirou todas as casas dos altos que haviam as cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os altos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes do alto que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgavam Israel. Está vendo? Desde os dias dos juízes não celebrava a Páscoa. Porém, no 18º ano do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, se estipou Josias para afirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, que o sacerdote Ilquias achará na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro qual. Lembrando que Josias foi o último rei piedoso de Judá, que promoveu essa grande reforma aqui. Inclusive é aqui que começa, é o início do ministério do profeta Jeremias. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante de mim da minha face, como tirei Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: está ali o meu nome. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra a Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, e os seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiram, e fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos, lembrando que agora só está narrando os reis de Judá, porque o reino do norte caiu, né? O último rei foi Oséias, não o profeta, mas o rei foi o último rei ali caiu, então agora só está narrando os reis de Judá. Então tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou, 3 meses apenas em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram os seus antepassados. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu a rei Eliaquim, filho de Josias. Então ele tirou Joacás e colocou Eliaquim, que era filho de Josias também, em lugar de Josias, seu pai. E ele mudou o seu nome para Jeoaquim. Então o nome de Joaquim era Eliaquim. Porém Joacás tomou consigo e veio a Megido e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, cada um segundo a sua avaliação, e demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Runa, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aí entra o capítulo 24, continuando a narração. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e a tropa dos sírios, e a tropa dos moabitas, e a tropa dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falava pelo ministério dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, e conforme tudo quanto ele fizeram. Então, os pecados de Manassés foi crucial aqui para a queda do reino do sul. Ao passo que os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, foi o estopim para a destruição do reino do norte, os pecados de Manassés foi o estopim para a destruição do reino do sul. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não os quis perdoar. É forte essa palavra aqui, né? Ora, quanto aos
os mais atos de Joaquim, tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, então não confundam Jeoaquim, que era o mesmo Eliaquim, e agora é Joaquim, tá? Há uma diferença. Então Joaquim agora, que era filho dele, passa a reinar nesse lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei, o rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filho de Elnatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus antepassados. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercados. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele, a sua mãe, os seus servos, os seus príncipes, os seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso, no ano 8º do seu reinado. No reinado de Nabucodonosor, no caso, né? E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros, ferreiros. Ninguém ficou senão o povo sobre a terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos, os poderosos da terra, e levou presos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, e todos os destos para a guerra, a estes o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, o tio deste, chamado Matanias, e ele mudou o nome também e deu o nome de Zedequias. Esse foi o último rei, tá? Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbna, tá? Então, você pode ver aqui, né, que Zedequias, ele era irmão de Jeoacás, tá? Ele era irmão de Joacás por parte de mãe, né? Ambas as mães chamavam Hamutai. Agora o capítulo 25 continua as narrativas. Sucedeu que no ano 9º do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 dias do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Aqui narra a destruição de Jerusalém. E com todo o seu exército se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. E a cidade foi sitiada até no 10º ano do rei Zedequias. Então foram aqui, né? Se foi no ano 9º, então foi cerca aqui de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei foi pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir o rei a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e os ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros ao redor de Jerusalém. E os mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases de
mar de cobre que estavam na casa do Senhor e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de ouro puro e de prata. E as duas colunas e o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor e o peso do cobre, todos esses utensílios, era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, ou seja, cerca de 9 metros, e todo ele havia um capitel de cobre, e a altura tinha um capitel de 3 côvados, que narra lá, na construção do templo, E a rede, as romãs e a roda do capitel, tudo era de cobre. Semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, o primeiro sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha cargo da gente da guerra, e a 5 homens dos que via a face do rei, e se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo na terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Também quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre eles a maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, a Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jezanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e os seus homens e lhe disse: não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra e segui o rei da Babilônia, e bem se irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com eles em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, do 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias de sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua e a porção de cada dia do seu dia, todos os dias da sua vida. Então concluímos aí a leitura do 2º livro dos Reis, falando da destruição de Jerusalém, do reino do sul, Judá. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.